Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando o nosso encontro de hoje, conversando com Kardec, e hoje nós vamos continuar o capítulo 2 da parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata da lei de adoração. E dentro desse capítulo nós hoje vamos tratar da prece. E sobre a prece nós começamos lá no Livro dos Espíritos na questão 658. Nessa questão é perguntado se a prece é agradável a Deus. Então os Espíritos nos respondem que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja. Se a gente lê, né, sem juntar a essa leitura, né, o nosso pensamento carregado de bons sentimentos. Vejam que a prece, ela também tem como elemento o pensamento. E ela também depende da elevação do pensamento, como nós vimos na lição passada, na nossa reunião passada, né, quando nós falamos de adoração. Então, a prece, que também serve para adorar a Deus, né, também é um ato de adoração a Deus, ela também depende da gente elevar o nosso pensamento a Deus. E ao elevar o pensamento a Deus é que nós realmente conseguimos levar essa nossa súplica, né, essa nossa adoração até uma sintonia, né, mais elevada, e assim conseguimos chegar a Deus. Ou pelo menos conseguimos chegar aos bons espíritos, que são aqueles que cumprem os desígnios de Deus. Então a prece também é um efeito do pensamento. Ela também é produzida, como falamos na semana passada, pelas ondas do pensamento, né, que são ondas eletromagnéticas e, portanto, caracterizada por determinada frequência, e a frequência em que os bons espíritos estão vibrando é uma frequência alta, né? É uma frequência curtíssima, né? Tem muito mais oscilações a onda por segundo do que quando nós estamos pensando nas coisas do mundo terreno, das coisas físicas, quando a oscilação é muito menor. E para ela alcançar essas dimensões dos espíritos mais perfeitos, nós precisamos, então, desse pensamento, dessa onda, ser uma onda de maior frequência. E o que produz essa frequência é exatamente o sentimento, a emoção que nós estamos dentro do nosso coração. Então, se nós estamos pensando no bem, se nós estamos pensando em fazer coisas boas, né? Se nós estamos tendo um ato recomendado pelo cristianismo, pela doutrina de Jesus, nós vamos certamente ter um grande efeito sobre a nossa oração, a nossa prece, né? Nossa prece que também é chamada de oração. Se nós efetivamente estivermos com o nosso coração carregado de sentimentos que não são bons, né? Ou carregado de sentimentos que são negativos, essa prece, então, ela não vai alcançar o objetivo de chegar a essas esferas superiores. Então, essa prece do coração, essa prece realmente está imbuída dos bons sentimentos e emoções, é essa prece que é agradável a Deus. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, quando é que o homem, que é fútil, que é orgulhoso, que é egoísta, consegue realmente que a sua prece seja elevada até as esferas mais altas? Quando ele também é sincero, quando ele se arrepende de todo o mal que faz e que pratica, né? E num ato de se humilhar perante a divindade, então, ele profere a sua oração, a sua prece, e aí ele consegue essa elevação. Mas vejam que a prece, ela sempre está condicionada, né, a essa nossa certeza, né, essa convicção de que realmente estamos nos propósitos divinos, né, a essa sinceridade, né, e principalmente aos nossos atos, né. Questão 659. Qual é o caráter geral da prece? Então, a prece é um ato de adoração a Deus.
Esse é o caráter geral, é a característica mais corriqueira, é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas. Louvar, né, que é nós reconhecermos a grandeza de Deus. Pedir, que é o que normalmente nós usamos, né, na nossa prece. E também agradecer pelo aquilo tudo que nós recebemos da providência divina, né? Deveríamos agradecer muito. Aliás, hoje a medicina estuda muito a questão da gratidão, que é feita através da prece, né? Sempre que nós somos gratos, sempre, mesmo que nós sejamos gratos a outra pessoa, nós entramos em prece. Então, hoje a medicina estuda muito a gratidão como uma terapia. As pessoas que são gratas, né, aos acontecimentos da sua vida, às outras pessoas, a Deus, aos bons espíritos, elas tendem a ter uma saúde maior, né? E é fácil nós entendermos isso, porque elas vibram com o seu pensamento no bem e produzem o que Kardec chama lá na Gênese, né, da molécula sã. Então, Kardec explica que nós somos envoltos numa atmosfera fluídica, que é formada pelos nossos pensamentos, né, já que o nosso pensamento é matéria mental, nós vivemos imersos nessa atmosfera fluídica, na atmosfera dos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos sendo gratos, nós produzimos pensamentos carregados, né, porque ele é matéria, né, pensamento é matéria, carregados em moléculas sãs, né, moléculas sadias. E essas moléculas vão, vamos dizer assim, melhorando nosso ambiente, nossa atmosfera fluídica, né, na qual estamos imersos. Exatamente o oposto vai acontecer com aquele que vibra o seu pensamento, né, no egoísmo, no orgulho, no desejo da vingança, na maldade. Ele, então, seu pensamento, né, vai ser carregado de moléculas, Kardec chama de malsãs, né, moléculas doentes. E essas moléculas doentes vão contaminar a sua atmosfera fluídica. Como ele está ali mergulhado, ele passa a se desarmonizar o seu perispírito, né? Então, tudo parte da mente, né? A mente, que através do seu pensamento, produz essa atmosfera fluídica que vai nos ligar com o nosso mundo exterior. E vejam, que interessante. Como essa atmosfera fluídica, ela é comandada por uma lei magnética, né, pelo magnetismo, sempre que ela está carregada de energias ruins ou de moléculas doentes, ela vai atrair mais energias ruins, mais moléculas doentes. Sempre que ela estiver carregada com moléculas sãs, essas moléculas sãs vão atrair outras moléculas sãs, vão atrair outras moléculas sadias, vão atrair mais fluidos bons para si. Então, aí a gente percebe, né, o quão importante é nós estarmos mais com os nossos pensamentos elevados. E pensamento elevado é sempre prece, mesmo que a gente esteja em silêncio. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Claro, porque nós nos vemos numa atmosfera fluídica melhor, consequentemente nós atraímos coisas melhores para nós. Então, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Por quê? Porque ele não atrai o mal, né? E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Por quê? Porque os bons espíritos são atraídos para essa atmosfera. Porque vibram, os pensamentos dos bons espíritos vibram na mesma sintonia e trocam essas boas energias com aquele que ora. Então, a prece é um socorro, né, que não é jamais recusado. Quando nós entramos em oração, sempre, quando nós pedimos com sinceridade, sempre nós alcançamos o apoio dos amigos espirituais. É claro que a gente não vai necessariamente alcançar o que a gente quer, a gente vai alcançar o que é melhor para a gente, porque isso é da lei de Deus, a providência divina não nos dá o que a gente quer, nos dá o que é melhor para nós. Então, a gente também tem que ter sempre isso em mente, né? Essa questão se derivou a outra, que diz como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam mesmo assim de um caráter mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e algumas vezes cheias de vício. Como é que pode? A pessoa passa a vida orando e tem esse comportamento inadequado. E daí os Espíritos nos dizem que o importante não é orar muito, mas orar bem. Ou seja, se você passa várias horas do dia orando, mas o teu pensamento não se eleva,
a tua frequência de pensamento não aumenta, ou seja, se você não consegue carregar nesse pensamento os bons sentimentos, né, as virtudes, você, na verdade, não faz uma boa oração. Então, essas pessoas que oram muito, mas continuam viciosas, elas acreditam que o mérito está em orar várias horas por dia. Mas não se dão conta que a grande oração é nós melhorarmos a nós mesmos. Essa é a grande oração. Então, essas pessoas, né, que assim são, conforme disse a pergunta, cheia de vícios, que passam o dia rezando, para eles a oração é só uma ocupação, né? Só a maneira de ocupar o tempo, e não a maneira de se melhorar. Então, não é que o remédio, a prece, seja ineficaz, é que eles estão usando essa prece da maneira errada. Porque eles estão usando a prece para ficar naquele ato de pensar sobre coisas que não contribuem nem consigo nem com os outros. Então, é um pensamento que não está carregado da vontade. Quando nós temos vontade, nós conseguimos mandar o nosso pensamento muito mais longe. Mas a vontade de realmente fazer o bem, quando nós temos essa vontade, aquilo que está ao nosso alcance a gente faz. Essa vontade, ela tem que ser refletida pela ação, porque se nós não temos a ação, é porque a vontade é muito pouca. Se nós não nos melhoramos, é porque a vontade de fazer o bem, a vontade de conquistar a felicidade, a vontade de melhorar a nossa vida é muito pequena, muito curta. Quando nós temos vontade de melhorar a nossa vida, de sermos felizes, quando a vontade é muito grande, a gente age. A gente age nesse sentido, faz aquilo que está nas nossas mãos. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Bom, Deus sabe discernir o bem e o mal. E a prece não vai fazer Deus não ver as nossas faltas. Mesmo rezando, mesmo fazendo a prece, Deus vai continuar vendo o que a gente faz de errado. Então, aquele que pede para Deus perdoar suas faltas, mas não muda sua conduta, não recebe o perdão. Aquele que pede o perdão das suas faltas e tenta mudar se esforça, né, para mudar a sua conduta, se esforça para não pecar mais, esse sim é perdoado. Por quê? Porque o perdão só é dado para aquele que aprende. Porque aquele que não aprende precisa continuar passando pelaquela lição até aprender. Então, o perdão, que significa cessar, né, a expiação, ela só acontece quando nós concluímos a lição, quando nós aprendemos. Se nós não aprendemos, há necessidade de que a expiação persista, para que a gente tenha oportunidade de aprendizado, porque expiação é isso, é a consequência dos nossos atos que acaba por nos ensinar o que é bom, o que é certo e o que é errado. Então, seria contraproducente Deus terminar a expiação para aquele que não aprendeu ainda. E aquele que aprendeu certamente muda a sua conduta, porque a aprendizagem é a mudança de comportamento. A didática diz que aquele que aprende é aquele que muda o comportamento. Então, enquanto nós não aprendemos, não há o perdão. Enquanto nós não mudamos a nossa conduta, não há o perdão. Por quê? Porque toda expiação só tem um objetivo, que é o aprendizado, que é a mudança da conduta. Então, quando nós mudamos nossa conduta e temos boas ações, essas são as melhores preces que nós podemos fazer, né? Porque o ato no bem, né, a ação no bem, nos eleva o nosso pensamento e demonstra o quanto de vontade, né, ou está carregada de toda a vontade que nós temos de realmente agir no bem, né, de agradecer a Deus, de louvar a Deus e de respeitar a sua lei. Então, quando nós chegamos ao ponto de ter boas ações, as nossas preces são muito mais eficazes. Pode-se orar utilmente por outra pessoa? Claro, né? Aquele espírito que ora, né, por outra pessoa, age porque tem vontade de fazer o bem. E aí ele, não tendo a oportunidade de fazer de outra forma, ele faz através da oração. Quando ele faz a oração, ele se eleva. Quando ele se eleva, ele sintoniza com os bons espíritos, atrai para a sua atmosfera fluídica os bons espíritos. E esses bons espíritos vão se associar ao seu desejo de fazer o bem. Então, mesmo que a pessoa não possa fazer nada, os bons espíritos o farão. E aquelas boas energias da prece serão levadas
e atingirão aquela pessoa por quem está se rezando, né? Não só através da nossa vontade, mas também se associando a nossa vontade à vontade dos bons espíritos, de fazer alguma coisa por aquele a quem se ora. Então, certamente é muito útil se orar por outras pessoas. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, vejam, não é só o pensamento, tem que ter vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. É o que está explicado lá na Gênese, quando Kardec fala dos fluidos, né? A prece por outros, por outra pessoa, é um ato dessa vontade. Se essa vontade é ardente e sincera, ela chama a ajuda dos bons espíritos, né? E as energias que nós enviamos, associadas às energias dos bons espíritos, vão sugerir a essa pessoa por quem nós estamos rezando bons pensamentos e lhe dá força no corpo e da alma. Por quê? Porque renova, né, a sua atmosfera fluídica, né? Aquilo que André Luiz vai chamar de aura, né? Vai trocar as moléculas doentes daquele por quem está se orando pelas boas moléculas que nós estamos enviando através do nosso pensamento e vontade. E as boas moléculas que os bons amigos espirituais também estão enviando, né? Mas nós estamos falando aqui daquela oração do coração, né? Aquela que realmente está carregada de bons sentimentos, né? 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhe o curso? Bom, aí nossas provas, elas estão sempre na mão de Deus, né? E algumas das provas que a gente tem pela frente, elas devem ser suportadas até o fim. Vejam que a prova, ela ocorre quando a gente já aprendeu, é dar prova de que já houve o aprendizado, né? Mas, quando nós oramos, nós nos dispusemos melhor às provas que nós temos pela frente. Inclusive, nós nos resignamos mais a essa prova, né? E também atraímos, como já dissemos, quando nós oramos pelos outros e quando nós oramos por nós, acontece a mesma coisa, a companhia dos bons espíritos. E esses bons espíritos também vêm nos dar força, né, para a gente conseguir suportar, coragem para nós conseguir suportar as nossas provações. Então, nós sentimos que a provação é menos dura do que realmente nós sentiríamos se a gente não fizesse a oração, se a gente não mantesse o pensamento elevado. É como, por exemplo, nós compararmos o otimista e o pessimista. O otimista é muito mais fácil vencer os desafios, porque ele está com o pensamento elevado, ele está com o pensamento otimista, né? Porque ele está crendo que pode vencer. O outro, né, que está pessimista, ele vai ter muita dificuldade de vencer a mesma prova. Então, a prece, ela nunca é inútil, ela é sempre útil, né? Quando ela é feita exatamente com o coração, né? Quando ela é bem feita, né? Então, quando ela é bem feita, já é um grande resultado, porque ela nos fortalece, né? E Jesus disse isso quando ele disse, ajuda-te, o céu te ajudará, né? Agora, Deus não vai mudar o curso da natureza para atender um capricho nosso, como alguns imaginam, né? Fazer um milagre na nossa vida, né? Quem pode fazer um milagre na nossa vida é nós mudando, né? A lei de Deus, ela nunca vai produzir o mal, ela sempre vai produzir o que é melhor para nós. Nós é que às vezes olhamos isso de uma forma inadequada, né? E principalmente quando o mal é resultado do nosso comportamento, como nós já falamos, a aprovação tem que continuar até que realmente nós concluamos esse aprendizado, consigamos sedimentar esse aprendizado, né? Consigamos realmente mantê-lo como hábito, porque senão não teria sentido nós não termos essa aprovação ou essa expiação se nós ainda não aprendemos. O objetivo é exatamente o contrário, é o aperfeiçoamento, né? Nosso objetivo é nos aperfeiçoar. Para isso, nós precisamos dos obstáculos, que vão nos fazer cada vez mais forte, né? E aí diz os espíritos, mas os pedidos que são justos são mais frequentemente atendidos, né? Se a gente está pedindo uma coisa que é justa, certamente a gente vai obter, né? Mas a gente tem que sair dessa ideia de dizer, Deus não fez o milagre que nós queríamos, né? Porque Deus sempre está nos assistindo pelos meios naturais, pela sua lei. A sua lei sempre nos traz o que nos é de melhor, né?
Nós que muitas vezes não entendemos, né? Muitas vezes aquele pensamento que a gente tem de fazer isso ou aquilo, muitas vezes é o que vai nos salvar, né? É o que vai nos tirar da situação difícil que a gente tem. É um pensamento que foi nos sugerido pelos bons espíritos, né? É a solução. E a gente muitas vezes ignora, porque a gente acha que a prece ela tem que acontecer da forma que a gente pediu, e não da forma que a providência divina age conosco. Próxima questão, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhe alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Bom, nós já podemos descartar essa segunda parte, né? Nenhuma prece vai dobrar a justiça de Deus. A justiça de Deus não falha, né? Vamos então entender como é que a nossa prece pode ajudar o espírito dos mortos e sofredores, né? A alma que recebe essa oração, seja morta ou sofredora, né, morta do ponto de vista do corpo físico, né? Ela experimenta um alívio, porque ela tem essa renovação energética, né? Então, como esse interesse que alguém tem por ela vai produzir uma melhoria do seu campo fluídico, né? Da sua aura, ele vai sentir um alívio, né? Então, esse alívio, né? Vai produzir muitas vezes uma melhoria nas suas dores. Por outro lado, pela prece, nós podemos provocar que esse espírito se arrependa do que está fazendo, porque se ele está sofrendo alguma coisa, ele está fazendo errado e precisa aprender, não é isso? Então, nós podemos, através da prece, através desse ato que demonstra o nosso interesse em lhe fazer o benefício, nós podemos lhe ajudar com o arrependimento, né? Como um espírito, por exemplo, é perseguidor, ele quer uma vingança, mas se ele vê o amor do outro por ele, ele pode sentir que não quer mais fazer aquilo, se arrepende de fazer aquilo. A prece ajuda nesse sentido. Aliás, a caridade ajuda nesse sentido, né? Fazer a alma viciosa se arrepender, quando ela tem um exemplo de uma pessoa que ama, né? Então, é nesse sentido que a gente pode abreviar a pena. Porque daí, se ele se arrepende, ele começa a construir, né, a sua renovação. E aí ele não fica por anos, né, naquele sentimento, por exemplo, como eu citei, naquele sentimento de vingança, sofrendo cada vez mais. Então, a prece pode excitar esse desejo no espírito que recebe a oração, dele se melhorar, né? Então, os espíritos podem daí, né, os bons espíritos que são atraídos pela nossa oração podem vir esclarecê-lo, consolá-lo, né, dar-lhe esperança e até favorecer ele a encontrar o caminho da sua rendição, né, o seu caminho da sua melhoria. Então, se Jesus orou por todas as suas ovelhas desgarradas, né, por que nós não teríamos a obrigação de seguir o seu exemplo e também orar por todos que necessitam, né? Todos que necessitam também merecem a nossa oração, porque é um ato de caridade. 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho, né? Mas está no Evangelho que Jesus disse: amai uns aos outros, no momento que a gente sabe que mesmo quem tem a morte do corpo físico continua existindo, então nós também temos a obrigação de amar aqueles que já não têm corpo físico, né? Então, nós temos que ter por eles afeição, porque Jesus não disse, amai-vos aos outros que estão encarnados, né? Jesus disse, amai a todos, né? Amai a todos os outros, então, não importa se estão encarnados ou desencarnados. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, e nós sabemos que é verdade, né? A todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que ele endereçais por aquele que vos inspira afeição, é para ele um testemunho de lembrança, que não pode senão contribuir para elevar os seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele testemunha menor arrependimento, e então somente é socorrido. Então, a nossa oração ao desencarnado, ao enfermo, ela vai criar essa possibilidade, né, levando a ele o consolo, né, o testemunho,
não só do bem que nós desejamos praticar, mas da nossa afeição por eles, isso pode dobrar, mesmo aquele verdugo mais contumaz, né? E abrir para ele a possibilidade do arrependimento. E quando ele se arrepender, automaticamente ele vai ser socorrido e amparado como todos nós somos, né? E ele, então, guarda essa lembrança de que uma alma, né, simpática se importou com ele, se ocupou com ele, e ele, então, alimenta um pensamento doce, né, pensamento bom dessa intercessão, e só isso já é importante, só isso já vai ser importante para ele, porque no momento que ele alimentar um bom pensamento, ele vai começar a substituir, né, o seu modo de pensar, ele vai começar a conseguir que o seu pensamento vibre numa outra faixa, né? Então, esse reconhecimento, essa afeição de que ele recebeu uma prova de amizade ou de piedade, pode ser muito importante para ele começar a renovar os seus pensamentos e, por consequência, uma atmosfera fluídica. Então, o amor que o Cristo nos recomendou, né, não faz mais do que aproximar, né, os homens entre si. Então, quando a gente faz oração por outra pessoa, os dois, e quando essa pessoa tem esse reconhecimento, os dois obedeceram à lei de amor e de união entre os seres. Lei divina que deve conduzir, né, a unidade, objetivo e finalidade da nossa vida espiritual. E a questão 666, pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo mensageiro de Deus. Então, nós podemos fazer a nossa oração para Maria, podemos fazer nossa oração para Santo Agostinho, podemos fazer nossa oração para Bezerra de Menezes, sem problema nenhum, porque eles são mensageiros de Deus e executores de suas vontades. Mas eles só terão poder de nos ajudar no limite da sua superioridade, ou seja, quanto mais superiores, quanto mais eles forem espiritualizados, quanto mais eles alcançaram de resultado no seu aperfeiçoamento, mais eles terão poder de nos ajudar. Mas sempre vai depender da permissão de Deus, né? Do cumprimento, vamos dizer assim, da lei divina. Eles também não podem derrogar, né? Também não podem impedir as leis de Deus, né? Se não há permissão nas leis de Deus para eles intercederem por nós, eles não farão isso, até porque eles são espíritos que cumpre os desígnios de Deus, portanto, não vão permitir ou se permitir transgredir uma lei de Deus. Então, essas preces que nós endereçamos, né, não serão eficazes se não forem agradáveis a Deus. Ah, Deus, então, só obedece sua lei, então vou rezar para o meu santo. Não, seu santo vai fazer a mesma coisa, que basicamente é respeitar a lei de Deus. Então, tanto quando nós oramos para Deus, quando nós oramos para o nosso santo, né, ou para o espírito, um espírito mais evoluído que nós conhecemos, nós sempre estaremos condicionados ao cumprimento da lei de Deus. Então, nós agradecemos a companhia de todos, pedimos que Jesus ampare o lar de cada um de nós e que nós possamos continuar os nossos estudos na próxima semana.